Irmãos, abram as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler do versículo de número 9 até o versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, essas coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Muito bem, queridos. Esse livro chamado aqui de Apocalipse, que é a Revelação, ele foi escrito em um momento de muita perseguição à igreja. Foi num período do imperador romano chamado Domiciano, e um período em que foi muito crítico para a igreja. Muitas pessoas presas, muitas pessoas mortas, e a perseguição estava intensa pela igreja. E quando a gente olha para situações como essa, a gente percebe que o Senhor, Ele não abandona a sua igreja. O Senhor, Ele está atento às situações que a igreja passa. A gente, por exemplo, sabe que no período em que o apóstolo Paulo, antes Saulo, perseguia a igreja, Jesus foi e se apresentou ali a Saulo, e foi perguntar para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus está atento à igreja, Jesus está atento às dificuldades da igreja, está atento às lutas, às tribulações da igreja, e Ele vem sempre em socorro à igreja que está sofrendo, que está sendo perseguida durante o período da história, que nós acompanhamos como a história da igreja. E aqui é exatamente o que estava acontecendo. João, ele foi preso,
ele foi preso porque ele, segundo o que ele informa aqui para a gente, ele foi preso pela palavra de Deus, né, pelo testemunho que ele dava de Jesus. Possivelmente ele tinha sido denunciado ou traído por alguém, e ele foi preso e foi levado para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos, naquela época, que ficava no mar Egeu, era uma ilha que os romanos deixaram ali para os presos políticos de Roma. Então, João estava nessa ilha em trabalhos forçados, e ali ele foi o local onde, e as circunstâncias foram essas que ele escreveu esta carta. Ele teve a visão de Jesus Cristo nessa carta. E eu entendo que é importante para nós termos essa convicção de fé, de que nós não estamos sós na nossa caminhada cristã. Todos nós passamos por muitas lutas, por muitas dificuldades e tribulações. A igreja ainda hoje passa por momentos de perseguição, então não é algo que é só do passado, mas é algo que acontece conosco hoje. E a gente precisa entender, assim como aquelas pessoas, membros da igreja daquela época, precisavam entender que eles não estavam sozinhos nessa caminhada. E Jesus está conosco todos os dias. E ele então, quando João está num dia de domingo, ele diz aqui, no dia do Senhor, ele fala. Num dia de domingo, ele está em espírito. E nesse momento em que ele está no dia do Senhor, possivelmente ele está em oração, porque é o dia separado para o Senhor. Ele tem a visão de Jesus naquele momento. E eu queria, irmãos, trazer para nós, nesta manhã, e mostrar para a igreja que a gente não deve temer as dificuldades da vida. Muitas vezes a gente olha numa perspectiva de que nós não temos saída. Muitas vezes a gente olha a vida numa perspectiva de que nós chegamos ao fim de todas as possibilidades que nós temos para enfrentar e superar as nossas lutas e dificuldades. Mas a gente precisa ter essa convicção de fé, porque Jesus ele veio nesse momento para dar a visão ao apóstolo João, para fortalecer a igreja e para encher o coração da igreja de esperança, e que essa perseguição ela era apenas algo passageiro para a igreja. Há uma perspectiva futura, há uma perspectiva do porvir, e nós precisamos olhar exatamente para esse porvir, para enchermos também o nosso coração de esperança. E eu entendo, irmãos, que esse livro de Apocalipse é um livro que fecha a Bíblia com chave de ouro. Porque se nós olharmos apenas no aspecto dos evangelhos, das cartas no Novo Testamento, eu diria que estava incompleta a Bíblia. Por que estava incompleta? Porque a gente sabe que Jesus vem buscar a sua igreja, e a gente não sabe o que vai acontecer depois, não saberia o que iria acontecer depois. E Jesus então, nesse momento que ele revela ao apóstolo João as últimas coisas, ele nos dá a convicção de que a nossa caminhada não é vã, e que nós precisamos ter a esperança, né, daquilo que Jesus nos enche, do conhecimento da história do que vai acontecer. E eu quero então pensar um pouco sobre esse texto, porque esse texto é importante. Esse texto é importante porque é a visão do Jesus glorificado, é a visão do Jesus vitorioso. Nós temos um Jesus que ressuscitou, né, que ascendeu aos céus. Nós temos a visão de Paulo, quando ele olha para, né, aquela luz intensa da glória do Senhor, quando vai ali ter com ele. Mas nós não temos a visão, uma descrição do Jesus vitorioso, o Jesus glorificado. E aqui, quando João olha, ele enxerga esse Jesus glorificado, majestoso. E nós precisamos então conhecer um pouco desse Jesus e da vinda dele.
E eu quero seguir o texto, da forma como João escreveu. E ele então diz aqui no versículo 9, vocês podem me acompanhar. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, companheiro no reino, companheiro na perseverança em Jesus Cristo. João, ele se apresenta às igrejas da qual ele estava escrevendo a carta, a visão que ele havia recebido. E João, ele se apresenta como um irmão. Meu irmão João estava escrevendo este livro da revelação de Jesus. Ele se apresenta como irmão das pessoas que compunham a igreja naquela época. Ele era o companheiro deles, não apenas na irmandade da igreja, mas ele era companheiro deles também na perseguição. Ele era companheiro na tribulação que eles estavam enfrentando, a mesma dificuldade que eles estavam enfrentando, o apóstolo João também estava enfrentando com eles, a mesma situação. Mas ele diz: eu sou companheiro de vocês, eu sou companheiro de vocês nas lutas, eu sou companheiro de vocês na tribulação, eu sou companheiro de vocês no reino, porque eu sou irmão, eu faço parte da igreja, eu sou membro do reino, eu sou cidadão do reino de Deus, como vocês também são. E ele diz assim: também sou companheiro na perseverança. Porque, irmãos, é da forma como a gente precisa enxergar as lutas, com perseverança. Perseverança é a paciência que nos leva à vitória. Perseverança não é apenas a questão de saber esperar, mas é a questão de esperar sabendo que a vitória vem. Então essa é a perseverança do cristão. Nós somos também companheiros, da igreja. João diz assim: eu sou companheiro de vocês, também na perseverança, porque a igreja da qual ele estava escrevendo eram perseverantes na tribulação. E depois, no capítulo 2, capítulo 3, ele vai descrever algumas dificuldades que aquelas igrejas estavam passando, aquilo que a igreja precisava corrigir para receber a coroa da vida. Nós não vamos entrar em detalhes com relação a essas igrejas hoje, mas o que está exatamente o que está escrito nesse versículo aqui. Então João diz assim: eu sou um irmão de vocês, eu sou companheiro também de vocês nas lutas. Então ele está escrevendo para pessoas que conhecem, pessoas que o conheciam, pessoas que sabiam quem ele era. Então ele estava ali se identificando nesse momento, e ele diz: eu estou na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A ilha de Patmos, eu já falei aqui para vocês, mas ele estava ali, irmãos, porque ele era ousado, ele era corajoso, ele mesmo apesar da perseguição, mesmo apesar de tudo aquilo que ele estava enfrentando juntamente com a igreja, ele não havia desistido ou aberto a mão de pregar o evangelho, de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus. E foi por isso que ali ele estava preso. E a igreja precisa ser dessa forma, irmãos. Não pode parar porque existem problemas com a igreja, ou porque tem medo das pessoas fazerem alguma coisa contra as pessoas da igreja. A igreja para, a igreja simplesmente fica apática diante das dificuldades que ela enfrenta. Nós não podemos olhar, nós precisamos seguir, ser perseverantes também na pregação da palavra e com o testemunho da palavra. Hoje à noite a gente vai falar um pouco sobre testemunho, então eu não vou entrar em muitos detalhes agora pela manhã. Então ele diz: eu estou aqui preso, eu estou numa ilha em Patmos, em trabalhos forçados, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. E ele diz uma coisa importante, que mesmo nesse local onde ele estava, mesmo nas circunstâncias que ele se encontrava ali naquela ilha, ele não deixou de adorar o Senhor. Ele não deixou de se curvar no dia que é o dia do Senhor. O dia do Senhor, irmãos, para nós os cristãos é o domingo, né? Muitas pessoas ainda me perguntam por que é o domingo e não é o sábado, porque a Bíblia fala sábado, não fala domingo, né? Embora
no Novo Testamento a gente tem vários textos mostrando que a igreja, ela se reunia no domingo, no primeiro dia da semana. E João estava ali no dia que os cristãos, eles celebram a ressurreição de Jesus Cristo, e o dia que eles separaram para chamar de dia do Senhor. Dia do Senhor porque o Senhor separou esse dia. O Senhor separou e santificou esse dia. E o sábado, na verdade, na Bíblia, irmãos, não é o sábado literal, o nome sábado que é transcrito, né, na palavra de Deus, como sábado, o dia da semana que nós temos como sábado. Sábado, na palavra de Deus, significa descanso. Deus, ele criou o mundo e todas as coisas, 6 dias descansou no 7º, e ele santificou esse dia, e é o dia do Senhor. Ele separou o 7º dia do descanso. E esse dia do descanso não é para que a gente fique dormindo o dia todo. Esse dia do descanso não é para que a gente vá para a praia ou vá para o jogo de futebol no estádio. Esse dia do descanso que Deus separou para nós é o dia que nós devemos concentrar toda a nossa adoração, né, todo o nosso louvor ao nosso Deus. Nós louvamos e adoramos a Deus todos os dias, mas esse dia especificamente foi o dia que o Senhor separou e santificou para Ele. É esse dia que nós devemos dedicar a Ele. E João, apesar das circunstâncias, apesar da situação que ele se encontrava, que eu penso aqui, irmãos, olhando, imaginando aqui a figura de João nesse momento, muito, numa situação muito fisicamente quebrantado, né, fisicamente esgotado, numa situação não muito boa, porque ele estava em trabalhos forçados, mas ele separou esse dia para adorar o Senhor. E ele estava ali em espírito. Ele estava em espírito. É como a gente deve estar aqui nesse momento. Eu não sei se você está aqui pensando nas coisas que estão lá fora lhe perturbando. Eu não sei se você está aqui pensando na sua situação financeira, no seu trabalho, em alguma coisa que está perturbando a sua vida, mas nós temos que estar aqui, nós estamos aqui em espírito com Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade, não é? E João estava ali em espírito, e naquele momento em que ele se encontrava em espírito, ele diz aqui: eu ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Não vamos confundir que a voz era uma voz de trombeta, irmãos, mas ele, para identificar algo parecido, uma voz forte, como de trombeta. Foi assim que ele ouviu. E é interessante, irmãos, porque lá em Isaías a gente vai ver essa mesma situação. Lá em Isaías, Jesus fala também uma voz que vem por trás, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o texto em Isaías, mas está, um momento aqui, por favor. Está aqui. Isaías capítulo 30, versículo 21, diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E eu entendo então que essa voz que ele escuta é uma voz de orientação. É uma voz que ele precisava ouvir e saber para o caminho que a igreja deveria seguir, caminhar para poder superar e enfrentar a situação que ela estava vivendo. Da mesma forma que aqui em Isaías é uma voz que orienta, está por trás, ele ouve por trás essa voz, uma voz que orienta. João, nesse momento em espírito, que ele estava ali diante de Deus, ele escuta a voz de Jesus. E uma voz para orientar, uma voz para mostrar o caminho. E ele então diz: escreve num livro aquilo que você vê e manda para as igrejas. Então essa é a orientação que ele dá. Jesus disse assim: olha, você vai ter a visão do futuro. Você tem a visão do passado, você tem a visão daquilo que está acontecendo com a igreja hoje, mas você vai ter a visão do futuro. E lá no versículo de número 19, se vocês forem olhar,
ele diz assim: escreve, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Ou seja, passado, o presente e o futuro devem estar bem registrados, revelados, para que todos nós possamos entender. Jesus veio, encarnou-se, Deus encarnou-se na pessoa de Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados, nós fomos salvos, resgatados pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou dos mortos, está à direita do Pai, intercedendo por nós, mas Ele voltará para buscar a sua igreja, e tem um fim tudo isso, irmãos, e o fim de tudo isso é a vida eterna com Deus, que nós tanto almejamos e é a esperança do nosso coração. Então ele disse assim: agora você tem a visão do passado, você tem a visão do presente e você tem a visão do futuro. Portanto, escreve para estas igrejas, mas não apenas escreve para estas igrejas, mas você não pode selar esse livro. Lá em Apocalipse capítulo 20 ou é 21, deixa eu ver aqui. Não, acho que é 22, não é? Quando ele encerra ali, ele diz que não deve selar as palavras desse livro. E não pode selar as palavras desse livro, irmão, porque para que todas as pessoas venham a conhecer aquilo que vai acontecer no futuro. Não pode ser algo que a gente conheça em gaveta. Não pode ser algo que a gente sabe o que vai acontecer e simplesmente guarda para a gente. Mas as igrejas deveriam ler para que toda a igreja conhecesse, mas também divulgar ao longo da história, né, aquilo que vai acontecer no futuro com a igreja. E é isso que nos dá esperança. Jesus está fortalecendo a igreja, Jesus está enchendo a igreja de esperança naquele momento difícil em que ela estava passando e enfrentando. Portanto, ele diz assim: escreve as palavras deste livro e não cele esse livro, para que todas as pessoas possam conhecer. E, irmãos, ele escuta aquela voz por trás, orientando, e aqui diz o texto bíblico, que ele se vira para saber, né, para enxergar de onde vinha a voz, de quem era aquela voz que ele estava enxergando, que ele estava ouvindo. E ele então, ele se volta, diz aí no versículo de número 12, vocês que estão me acompanhando, ele se volta para ver quem falava comigo, né? E aí, ao me voltar, ele diz assim: vi 7 candelabros de ouro. 7 candelabros de ouro. A primeira visão que ele tem são das igrejas. Candelabro, Jesus vai nos dar, né, o que significavam, né, qual é esse mistério dos candelabros. Ele vai dizer no último versículo aqui, de número 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então ele se volta, e a primeira coisa que ele vê são as igrejas. As igrejas no candelabro, o luzeiro. A igreja é a luz do mundo, irmãos. A igreja é quem dá o caminho, é quem deve testemunhar e falar da palavra de Deus. A igreja é quem ilumina o mundo. Ela está no meio das trevas, mas ela está iluminando esse mundo para que todos possam enxergar a luz de Cristo através da igreja. Então esses candelabros aqui nos mostram que a igreja é luz. E Jesus disse assim: cuidado, quando ele vai escrever as cartas para a igreja, cuidado para que eu não apague esses candelabros, não é? Então nós precisamos continuar sendo luz, nós precisamos continuar iluminando nas trevas onde nós estamos.
Porque, irmãos, Jesus não nos chamou para fora do mundo. Nós não chamou para vivermos em cavernas ou isolados. Não é um povo isolado. Jesus nos chamou para estarmos no meio do mundo, entre as trevas, porque é lá que nós vamos testemunhar de Jesus, é lá, é nesse mundo onde nós estamos, que nós vamos fazer com que todos possam enxergar Jesus Cristo através da nossa vida e através da comunhão e a unidade da igreja. Portanto, ele olha, ele se vira e olha. E quando ele se vira e que ele olha, ele enxerga as igrejas. Mas ele vê no meio das igrejas, quem é que ele vê? Ele vê a pessoa de Jesus Cristo. E diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talhares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Quem ele vê no meio da igreja? Jesus. Irmão, você quer ouvir a voz de Cristo? Venha para a igreja. Você quer saber o que Jesus está querendo da sua vida? Venha para a igreja. Jesus, ele está no meio da igreja. Jesus fala ao nosso coração através da igreja. Jesus fala ao seu povo por meio da igreja. Os milagres são realizados da igreja no meio, os milagres na igreja são realizados na igreja, porque Jesus está no meio da igreja. Nós não podemos fugir dessa realidade. E muitas pessoas pensam que estando em casa, estando orando, lendo a Bíblia, estão cumprindo com a sua parte cristã e não estão. Porque a igreja, ela foi criada e ela foi organizada para nós vivermos em comunidade, porque senão não havia sentido da sua criação e da sua existência. Nós estamos na igreja e Cristo está no meio de nós. Ele é o cabeça da igreja, ele é que dá a direção e o caminho da igreja, e tudo se realiza, tudo se canaliza por meio da igreja. Ele é o canal da bênção. Ele é o canal de ouvirmos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Não é distante dela, não é longe dela, não é isolado, não é sozinho, mas é no meio do povo de Deus que a gente escuta a voz de Deus. E ele então olha, ele vê as igrejas, mas ele vê no meio dessas igrejas, ele vê a pessoa de Jesus Cristo. E ele então tem aquela visão, a visão do Cristo glorificado, irmãos, a visão do Cristo ressurreto, vitorioso, e o Cristo glorificado, toda a sua glória ali naquele momento em que ele vive. E eu quero rapidamente, para não demorar muito, eu quero descrever aqui a visão do apóstolo. E a visão do apóstolo começa exatamente aqui no versículo de número 13, quando ele diz: no meio dos candelabros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Aqui a gente vê Jesus como sacerdote e rei. No versículo número 14, a gente vê a santidade de Cristo. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como a neve. E depois, na parte B desse versículo, a gente vê a onisciência de Deus. Os olhos, ou a onisciência de Cristo, o Cristo glorificado. Os olhos eram como chamas de fogo, aquele que enxerga todas as coisas, não é? E seguindo aqui, no versículo de número 15, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado como numa fornalha. Nós temos aqui a onipotência de Cristo. E ele diz: a voz era como um som de muitas águas. E eu vejo aqui, irmãos, nessa parte, o juízo de Deus, a palavra de Deus.
quando ele então, ele define aqui, ele concretiza aqui o seu juízo. Ele está com o poder na mão, toda a autoridade está sobre ele agora. Então seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Ele diz, na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Cuidado de Deus com o anjo da igreja. Eu entendo aqui, irmãos, que a igreja passa por tribulação, mas o anjo da igreja sofre muito mais do que a igreja. Porque o anjo da igreja, ele sofre pela igreja e ele sofre pela sua situação também como companheiro nas lutas e na tribulação da igreja. E Jesus tem um cuidado especial com o anjo da igreja. Ele sustenta esse anjo com a sua mão direita. E ele conduz o anjo, ele guia o anjo, ele sustenta e encoraja o anjo a estar junto com a igreja nessa caminhada cristã. Então aqui eu vejo um Jesus glorificado, mas um Jesus que tem cuidado com a sua igreja, mas ele tem um cuidado especial com aquele que é o anjo da igreja. O anjo da igreja aqui é o pastor da igreja. Os pastores das igrejas cristãs, aqueles que são chamados. Ontem eu vi um texto interessante que disse, Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse que pela graça de Deus, ele nos achou dignos e fiéis para o ministério da palavra, mesmo pecadores, irmãos, diz lá Paulo a Timóteo, mesmo pecadores, mas Deus nos achou dignos e fiéis para o ministério da palavra. Então nós estamos aqui pela graça de Deus, mas quem nos sustenta? A graça e a mão direita do Senhor, que nos dá força e coragem para continuar no ministério cristão, no ministério da palavra. E, irmãos, não é fácil, né? E é uma coisa que só quem está é quem sabe, né? É aquela coisa que diz assim, só quem calça o sapato é que sabe o quanto dói o calo, né? Então é quem está calçando esse sapato é que sabe a luta, né, do anjo da igreja. Depois ele diz assim, na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. É o juízo de Deus. O rosto brilhava como o sol na sua força. E aqui a gente vê a majestade de Cristo, não é? Sol que brilhava. Quantas pessoas na história bíblica viram esse brilho, não é? Moisés na sarça ardente, não é isso? A gente vê Paulo, quando ele enxerga Jesus ali, esse brilho, né, da glória de Deus. Então o rosto dele brilhava como o sol na sua força. Irmãos, a gente não consegue olhar o sol quando ele está em toda a sua força. Esse é o brilho de Deus, não é? Paulo ficou cego, caiu do cavalo, não é? E ali, quando João olha para aquele rosto brilhando, ele vê ali a glória do Senhor Jesus, não é? A sua glória, a sua eternidade aqui presente. E aqui no versículo 17, ele diz uma coisa que nós precisamos entender. Quando ele vê Jesus, irmãos, ele cai aos seus pés, aos pés de Jesus, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Como é que você se apresenta diante de Deus, né? Como é que você se apresenta diante de Cristo? Nós estamos aqui em espírito, é um domingo, nós estamos no dia do Senhor, nós estamos diante do Senhor Jesus, Ele está no meio da igreja. E como é que você se apresenta aqui, diante do Senhor? João, quando viu ali a glória do Senhor, ele caiu como morto.
Não estava morto, ele caiu como morto, ele desfaleceu diante daquela visão. E eu entendo, irmãos, que a igreja deve ser assim. A igreja, ela deve se apresentar diante do Senhor de uma forma respeitosa, de uma forma humilde, mas de uma forma em que nós possamos enxergar aqui a glória a glória de Deus e ouvir a sua voz nesse momento de culto, porque João estava no momento de culto. É um momento em que nós precisamos ter temor do Senhor. Esse temor aqui é o respeito. E o Senhor então se aproxima de João e coloca a mão sobre ele. E ele diz assim: não temas, não temas. Porque se a gente temesse ao ponto de nós sairmos correndo, como nós poderíamos adorar o Senhor, queridos? Como nós poderíamos nos apresentar diante dEle, a nossa vida, e nos derramar diante dEle? Porque João estava se derramando aqui diante dEle. Nós precisamos temer no sentido do respeito, mas nós não podemos ter medo de estarmos na presença do Senhor. E o Senhor disse aqui: não temas. E aqui ele diz, já caminhando para o final: eu sou o primeiro e eu sou o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, aqui está Jesus vitorioso, ressurreto, o Jesus glorificado, Jesus com toda a autoridade e poder, aquele que tem as chaves do inferno. A igreja é perseguida, mas aqueles que perseguem a igreja vão para o inferno. A igreja é perseguida, mas aqueles que perseveram irão para o céu, a vida eterna. Ele tem as chaves do inferno. Portanto, nós não precisamos ter medo das dificuldades, das lutas, das tribulações, porque o Senhor está conosco. Ele está atento a tudo aquilo que nós estamos passando, e Ele diz para que nós tenhamos esperança, porque o fim de cada um deles já está definido na palavra de Deus. Amém, queridos? João estava sofrendo pela sua igreja. João estava sofrendo porque era uma igreja perseguida. E ele diz assim: eu sou companheiro de vocês nas lutas, na tribulação. Eu sou cidadão do reino como vocês são. Mas eu sou também perseverante, como a igreja precisa ser perseverante. E nesse momento do sofrimento de João pela igreja, Jesus revela a ele que ele está com a sua igreja. Jesus está no meio da igreja. E Jesus vai nos dar a vitória final. Amém, queridos? Curvem suas cabeças. Eu não sei quantos passam por lutas e tribulações aqui, mas Deus conhece o coração de cada um e sabe. Ele sabe o que passamos, o que enfrentamos. Ele conhece as nossas dificuldades. Mas o que Ele quer dizer para a igreja, o que Ele disse aqui para João, para que ele pudesse transmitir para a igreja, e é isso que eu estou fazendo aqui hoje, é que não tenham medo, mas tenham esperança. É que não enfraqueçam na caminhada, mas sejam fortes. E sejam perseverantes nessa caminhada. E nesta manhã eu quero orar por você. Se você passa por lutas, se você passa por perseverança, você passa por dificuldade, por tribulação, eu quero orar por você nesta manhã, sabendo que Jesus está aqui, está ouvindo a nossa oração. E eu peço que você fique em pé para que eu possa orar por você nesta manhã. Se você estiver passando por lutas, por tribulações,